Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta quinta-feira, dia 4 de novembro, a Igreja celebra a memória de São Carlos Borromeu, um santo do século XVI que tornou-se sacerdote, cuidou intensamente da pastoral e da vida espiritual da Igreja. Ele se dedicou totalmente à vida pastoral da Igreja. Foi um grande pastor do seu tempo. Aprendamos, pois, a termos também o cuidado com todos aqueles nossos irmãos e irmãs que necessitam de um pastoreio. Estejamos sempre dentro do redil, do rebanho de nosso Senhor, que é o exemplo de bom, eterno e sumo pastor. Ouçamos o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá mais alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, entramos no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas. Neste capítulo, Jesus conta uma parábola, a chamada parábola da misericórdia. É o coração do Evangelho de São Lucas. Esta parábola é dividida em 3 histórias. A primeira história que ouvimos hoje é a da ovelha perdida. A segunda história, a da moeda perdida. E a terceira história, a do filho pródigo. Estas 3 histórias têm algo em comum. Aquele que estava perdido foi encontrado por Deus. Aquele que estava morto foi vivificado por Deus. Aquele que não tinha sentido, não tinha esperança, foi renovado pelo encontro com Deus, isto é, pela misericórdia. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho que nós ouvimos, ele nos fala da ovelha que se perdeu. O pastor, a misericórdia de Deus, ela não se satisfaz somente com aqueles que já têm fé, com aqueles que já pertencem ao rebanho do Senhor. Não, Deus, Jesus, não veio para os sãos, mas veio para os enfermos, para aqueles que precisam de remédio, para aqueles que estão perdidos. Por isso, devemos aprender de Jesus, também nós, a sairmos do rebanho para procurar aquelas ovelhas que se perderam, para nos colocarmos nos caminhos da vida, enfrentando as dificuldades, em busca daqueles que não têm sentido na vida, que não têm esperança, porque devemos resgatá-los
para a misericórdia de Deus. O Evangelho nos diz que haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Nosso Senhor não é um Deus de quantidade, mas é um Deus de vida e que busca sempre resgatar os que estão perdidos. Para Ele não importa se tem 100, 200, 300, 400, 500 pessoas na igreja. Ele não fica satisfeito enquanto houver uma fora. Enquanto houver uma vida, houver um coração perdido, marginalizado, na escuridão. Por isso devemos nos lançar na procura, na busca daqueles que estão perdidos, com a determinação daquela mulher que fez todo o esforço possível para encontrar aquela única moeda que tinha perdido. Ora, ela tinha 10, perdeu uma. O que significa uma única moeda? Para ela significava tudo. O que é que significa uma única vida colocada à margem? Uma única vida que se perdeu? Para Deus significa tudo. Porque para Deus, todos nós somos importantes e a sua misericórdia não tem fim. Oremos. Conservai, ó Deus, no vosso espírito, conservai, ó Deus, no vosso povo, o espírito que animava São Carlos Borromeu, para que vossa igreja, continuamente renovada e sempre fiel ao Evangelho, possa mostrar ao mundo a verdadeira face de Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho.